Olá, eu sou o professor Marcelo e no encontro de hoje nós vamos falar sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Nós vamos conversar sobre as relações métricas no triângulo retângulo. A gente precisa de um pré-conhecimento para explorar relações métricas no triângulo retângulo, que é o assunto semelhança de triângulos, que a gente já comentou. Se por acaso você não está lembrado, se esqueceu, eu deixo a sugestão aqui em cima, você assiste esse vídeo de novo e aí depois vem para a aula de relações métricas. Vamos ver como é que funciona. Estamos aqui diante de um triângulo retângulo, o triângulo ABC, retângulo aqui no A. E nós temos três medidas aqui. Essa medida da hipotenusa, que a gente está chamando de Azinho, esta medida de um cateto, que é o Bzinho, e o outro cateto, o Czinho. E nós vamos manipular esse triângulo para perceber que algumas fórmulas a gente consegue tirar daqui. Então vamos, em primeiro lugar, traçar a altura desse triângulo. Então aqui, a altura, ponto mais alto do triângulo, até a sua base oposta. E essa altura sempre forma um ângulo de 90 graus com a base. Tá? É obrigatório que seja uma linha perpendicular à base para definir a altura desse triângulo. Com isso, nós estamos criando mais duas medidas. Eu vou colocar aqui o ponto D. E a gente vai chamar esta medida aqui de M, esta medida de N. Então, M de Marcelo e N de navio, tá? Então, tudo é o A medida é A. Esse pedacinho de C até D vai ficar sendo M, de D até B vai ficar sendo N, e a altura de A até D a gente vai chamar de H. Nós vamos determinar 4 relações, uma já conhecida de vocês. As outras 3 nós vamos manipular o triângulo, como eu já disse, e chegar nessas relações. Uma relação, a altura elevada ao quadrado é igual a m vezes n. Poxa, será que dá certo? Sim, dá certo e a gente vai ver que essa fórmula é válida. Outra, b, que é o cateto, elevado ao quadrado, é igual a hipotenusa a vezes o m. A gente chama esse pedacinho m como a projeção ortogonal deste cateto AC. Projeção ortogonal é como se fosse Sol de meio-dia, tá? O Sol está aqui em cima. E a sombra do cateto B no chão é o que a gente chama de projeção ortogonal. Então esse M aqui representa a sombra do cateto aqui onde está a letrinha B, como se fosse meio-dia nesse momento, tá? Então a gente diz que o cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Outra relação vale também para o outro cateto. A gente segue a mesma lógica, ó. Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. E a última relação que nós vamos chegar é que o A elevado ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então esse já é o nosso conhecido teorema de Pitágoras, que vai sair dessa manipulação que nós vamos fazer hoje. Tem uma quinta fórmula aqui que sai de graça, né? A hipotenusa A, ela é a soma de M mais N. Vocês concordam com isso? Se M é esse pedacinho, se N é o outro, se eu somar M mais N, eu chego na medida de A. Então vamos trabalhar agora os triângulos e chegar em todas essas relações aqui. Uma observação importante é que aqui nós temos um ângulo de 90 graus porque é um triângulo retângulo. Eu pintei esse ângulo de azul, o outro de vermelho. O que acontece se eu somar o ângulo azul com o vermelho? Se eu fizer a soma deles. Então aqui o azul, eu vou somar com o vermelho. Isso tem que dar quanto? 90 graus, vocês concordam? Porque todo triângulo, a soma dos seus ângulos internos sempre dá 180 graus.
Se aqui é 90, sobra 90 graus para os outros dois, porque 90 mais 90 é 180. Então vamos guardar essa informação aqui de que o ângulo azul mais o vermelho sempre dá 90 graus. E agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar uma tesoura e vou recortar esse triângulo pela altura. Tá? Eu vou dividir esse triângulo em outros dois. E vou ajeitar eles para ficar na mesma posição desse triângulo original. Então como é que funciona? Imagina que eu recortei esse triângulo ACD e vou colocar ele aqui do ladinho. Só que eu vou colocar assim, ó. A letra C vai ficar aqui. A letra D vai subir, porque a letra D é um ângulo de 90 graus. E a letra A vai ficar naquele cantinho. Então ele é um triângulo pequenininho. Vai ficar mais ou menos assim. Espero que vocês enxerguem. Então aqui... O que acontece lá em cima no D? Ele tem 90 graus, ó. Então eu vou marcar que aqui no D, ele tem 90 graus. É esse triângulo que eu recortei e coloquei aqui. Aqui no vértice C, nós temos o ângulo azulzinho. Então eu vou anotar aqui o ângulo azulzinho. Outra coisa, as medidas. Quanto mede de A até C? Aqui, ó, de A até C mede B. Eu vou colocar o Bzinho aqui. De C até D. C até D é o M. Vamos colocar o M aqui. E de D até A é a altura. Então eu vou escrever a altura aqui. Agora, um detalhe. Se eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, e aqui é um azulzinho, que ângulo vai ser nesse outro canto? Só pode ser o vermelhinho, porque esses dois juntos tem que dar 90 graus. E um deles já é o azul. Então aqui, ó, nós temos 90 graus. Repare desde já que esses dois retângulos, o grandão original, o ABC, e esse ACD, eles são semelhantes, porque eles têm todos os seus ângulos de mesma medida. Tá? Isso que garante a semelhança entre eles. E agora vamos desenhar esse triângulo, mantendo a mesma posição também. O meu D também vai subir, esse A vai vir aqui para baixo, então eu vou colocar o A aqui, o D vai ficar lá em cima, e o B vai continuar aqui. Eu vou fazer uma viradinha nele assim, ó, como se estivesse virando para o avesso. Então aqui vai ser o B. Vamos desenhar aqui um esboço. Então tá aqui a hipotenusa, um dos catetos, outro cateto. Nós temos aqui em cima também o ângulo de 90 graus, porque eu virei, lembra? Eu fiz assim, então esse ângulo de 90 graus subiu. Esse B, ele só está do avesso, mas é o mesmo ângulo. Então já vou marcar aqui um vermelhinho nele. E agora, vou transferir as medidas para lá também. De A até B, eu tenho o Czinho. Então marco ele aqui. De A até D de dado, nós temos a altura. Vamos marcar a altura aqui. E de D até B, nós temos o N de navio. Então vamos colocar o N de navio aqui. E o último detalhe é... Eu tenho esse ângulo vermelhinho aqui. O vermelho mais azul dá 90. É um triângulo retângulo. Então aqui também tem que ser azul. Porque nós temos que completar os 90 graus. E agora nós temos três triângulos semelhantes. O ABC, o ACD e o ABD. E nós vamos trabalhar essas relações de semelhança para chegar nessas fórmulas aqui. Então primeiro eu vou chegar no H elevado ao quadrado igual a M vezes M. Como que eu chego lá? Veja que eu tenho um H elevado ao quadrado. Então eu vou comparar os dois triângulos recortados. Por quê? Aqui eu tenho um H e aqui eu tenho outro. Então quer dizer, eu consigo chegar talvez nesse H ao quadrado. Consigo, é verdade, eu já sabia disso. Mas vamos ver. O que eu vou fazer? Dividir os lados correspondentes. Vamos começar por aqui, ó. M dividido por H, que é seu correspondente. M
sobre H tem que dar a mesma coisa que H dividido por N, que é seu correspondente. H dividido por N. Então, aquelas semelhanças de triângulos que a gente já aprendeu, serve para a gente definir algumas fórmulas a mais aqui, para a gente conseguir resolver problemas mais elaborados. Vamos fazer a multiplicação cruzada. Olha só, H vezes H é H ao quadrado, não é? H vezes H é um número vezes ele mesmo, então fica H ao quadrado. E a outra multiplicação cruzada é M vezes N. M vezes N. Então, a primeira fórmula que eu mostrei para vocês já está conferida ali, nessa relação. Vamos, então, buscar a segunda fórmula. Então, cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Então, eu tenho que ter B elevado ao quadrado. Eu tenho B nesse triângulo original e tenho B aqui nesse pequenininho. Então, vamos usar essas relações. Ó. B dividido pelo seu correspondente aqui, que é M. B dividido por M, de Marcelo, é igual a A dividido pelo B. Eu quero esse B duas vezes. Então, eu vou buscar isso. A dividido pelo B. Como é que vai ficar a multiplicação cruzada? Olha só. B vezes B vai dar o B elevado ao quadrado. E aqui tem A vezes M. A vezes o M de Marcelo. Se você olhar a segunda fórmula, já está conferida aqui também. Então vamos dar um OK para ela. Agora vamos para a terceira. A terceira diz que C ao quadrado, o outro cateto elevado ao quadrado, é igual a hipotenusa vezes a projeção desse cateto. Então vamos lá. Eu tenho C no triângulo original e tenho C lá no último triângulo. Então vou fazer a relação de semelhança entre esses dois. Vou usar o C aqui, ó. C dividido pelo N, que é seu correspondente, C dividido pelo N, tem que dar a mesma coisa que o A dividido pelo C. Aqui A dividido pelo C. E aí eu vou fazer a multiplicação cruzada. C vezes C vai ficar C elevado ao quadrado, que é igual a A vezes navio. E aí a gente chega nesta terceira fórmula. C ao quadrado igual a A vezes navio. E agora falta o teorema de Pitágoras. E para chegar no teorema de Pitágoras, eu nem vou usar mais a semelhança de triângulos. Eu vou usar essas duas últimas fórmulas que a gente conseguiu. Fazendo o quê? Fazendo uma soma delas. Então, é como se eu passasse um traço aqui e fosse somar a equação de cima com a equação de baixo. Em cima, antes do lado de igual, eu tenho B ao quadrado. Que eu vou somar com quem está antes do sinal de igual aqui embaixo. Então, soma com C elevado ao quadrado. Que vai ser igual ao quê? A M mais o de baixo aqui, a N. Então, quem estava antes do sinal de igual, continuou antes, somando. Quem estava depois do sinal de igual, continua depois, também somando. Eu vou dar uma limpadinha na lousa e a gente continua daqui, ó. B ao quadrado mais C ao quadrado igual a M mais a N. Continuando, desse lado aqui eu não tenho muita coisa para fazer. Vai ficar B ao quadrado mais C ao quadrado. Do lado de lá, o A está repetindo nas duas parcelas, a M e a N. É um sinal que eu posso colocar o A em evidência. Já aprendemos aqui também. Então, coloco o A na frente, abre parênteses. Dentro dos parênteses vai todo mundo que sobrou. Então, do AM, o A entrou em evidência, lá para dentro vai o M, porque ele sobrou. Sinal de mais. Do AN, o A entrou em evidência, então o N vai para dentro dos parênteses. Ótimo. Então eu continuo aqui, ó. B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A vezes o M mais N. Só que tem um detalhe. Aquela última fórmula que eu falei para vocês, ó, essa aqui saiu de graça.
ela vai ser útil ali, ó. Se o A, que é a hipotenusa, é a soma de m mais n, eu vou trocar, então. Em vez de escrever m mais n lá, a gente escreve o A. Vai ficar A vezes A, B ao quadrado mais C ao quadrado é igual. O A vezes o A é A ao quadrado. Então, olha só, está invertido. Mas é o teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados do cateto. Se a gente trocar eles de lado, fica igualzinho ao que a gente já tinha colocado aqui. Então tá aí, 4 fórmulas a mais, uma a gente já conhecia, tá? Para a gente resolver problemas. O nosso problema será esse aqui, ó. Eu conheço esse 9, eu conheço 16 e a gente quer calcular todos os outros. Eu quero calcular o A, o B, o C e o H. Repara que se você só conhece o teorema de Pitágoras, você não consegue resolver um problema desse nível aqui. Então nós queremos A, B, C e H. Esse 9 está no lugar do M, lembra? Então ele está fazendo o papel que era do M. O 16 está fazendo o papel do N de navio. Então eu vou usar a fórmula que me convém para achar cada uma das letras. Então eu não posso pegar uma fórmula qualquer e sair substituindo, que às vezes eu não vou ter resultado. Bom, se eu conheço M e se eu conheço N, convém a gente começar achando A. Por essa fórmula simples, é só somar os dois e eu chego aqui no A. Então o nosso A vai ser a soma de M mais N, conforme a nossa fórmula. 9 mais 16. Então o nosso A vale 25. E aí já temos uma informação aqui. Já conhecemos o valor da hipotenusa. Agora, só a hipotenusa não dá para usar o teorema de Pitágoras, porque ainda faltam 2 catetos. E eu não consigo fazer 2 incógnitas no teorema de Pitágoras. Então vamos para o H, porque o H é interessante, ó. O H ao quadrado é a multiplicação de M mais N. Eu tenho M e eu tenho N, então só falta o H. Então vamos lá. O H elevado ao quadrado é igual a 9 vezes 16. 9 vezes 16. Então nosso H elevado ao quadrado, fazendo essa multiplicação, vai dar 144. Agora, tira a raiz quadrada dos dois lados. Do lado esquerdo vai ficar só H. Do lado direito vai ficar raiz quadrada de 144. E o nosso H vale 12. Agora já temos o A e o H. Então vamos ver qual a fórmula que nos interessa agora. Se eu quiser achar o cateto B, bom, eu tenho essa fórmula aqui, ó. B ao quadrado igual a A vezes M. Como eu tenho o A, que eu já achei lá, e como eu tenho o M, que já foi informado, eu também vou conseguir descobrir o B. Então vamos lá. Quem é B elevado ao quadrado? É igual ao A vezes o M de Maria. A, 25, M, 9. Então vai ficar 25 vezes o 9. Então, B elevado ao quadrado é igual a 225. Tirando a raiz quadrada dos dois lados, porque eu tenho aqui um B elevado ao quadrado, vamos ficar que B é igual a raiz quadrada de 225. Calculando isso, o nosso cateto B vai dar 15. E aqui mais uma conquista no nosso problema. Então, o nosso B agora vale 15. Já descobrimos o A, 25, o B que vale 15 e o H que vale 12. Falta o C. Agora nós temos duas opções para o C. Pode ser C ao quadrado igual a A vezes N. Eu tenho A e eu tenho N. Ou pode ser o teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Como o teorema de Pitágoras a gente já conhece, eu vou utilizar essa aqui. C ao quadrado igual a A vezes N. Vou dar uma limpadinha e a gente já volta. Então, calculando, C elevado ao quadrado é igual ao A, que é 25,
Anotei tudo aqui, no caso da gente precisar, vezes o n, que é 16. Então, 25 vezes 16. C ao quadrado, então, vai dar, o resultado disso aqui é 400. Tirando a raiz quadrada dos dois lados, o c ao quadrado vai virar c. E do outro lado nós temos a raiz quadrada de 400, que é fácil de fazer, né? Raiz quadrada de 4 é 2, acrescenta um zero, nós vamos ficar com 20. Então 20 vezes 20 dá 400. E aqui está o valor do c, que era o valor que faltava para a gente. Se você ficou com alguma dúvida ou quer fazer alguma sugestão, deixe aí nos comentários ou entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais. O professor Marcelo agradece demais a sua visita e até nosso próximo encontro.